Casa nos ajude no trabalho de hoje. Como o Aisson falou, dia 18 de abril, às 10h30 da manhã, a Galeria Danty, no Palais Royal, recebia um pequeno livro que estava ali em alguns poucos exemplares. O seu autor, um professor de crianças, um professor primário, que tinha encontrado na vida financeira um revés. Tinha, como a gente gosta de dizer aqui, tinha quebrado. E que na sua falência buscou transformar a sua casa em um grande educandário, em uma grande escola. Ele já havia sido proprietário de uma grande escola. Quando ele chegou na França, com 20 e poucos anos de idade, ele repetiu na França aquilo que ele havia aprendido na Suíça, que foi transformar uma escola do modelo tradicional em uma escola onde as crianças seriam instigadas a trazer o seu conhecimento a partir das suas próprias percepções, e não a partir de uma imposição do professor. O estilo de Pestalozzi estava ali agora sendo reproduzido em Paris, com a chegada desse jovem que começava a escrever livros que ajudavam em concursos, livros que ajudavam na gramática, livros que ajudavam na aritmética, e ele vai, depois que se casa com essa jovem Amélie, que era jovem, mas era 9 anos mais velha do que ele, mostrando que ele era um homem sábio, né, que estava buscando na esposa um suporte bastante interessante para a sua carreira. Ele, nesse revés financeiro, ele vai se transformar aí num autor de livros, coisa que ele jamais imaginou fazer. Mas essa história de Kardec, que vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes, é uma história que ela é importante, ela é muito bacana para a gente trazer no dia de hoje, que é o dia 18 de abril, que foi naquele ano de 1857, que aconteceu tudo isso. Mas existe uma história mais bonita, que subjaz a essa, que é a história do próprio livro e do seu conteúdo. E é essa que nós hoje estamos aqui trazendo para vocês. Nesse dia em que Kardec apresenta o livro para a humanidade passa a ter um manual que responde 3 perguntas fundamentais da nossa existência: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Até esse momento, o homem não tinha claramente essas respostas. E quero dizer que quem deu essas respostas não foi o fato do homem perceber espíritos. Porque nós já conhecemos espíritos há pelo menos 20.000 anos, que a humanidade tem contato com espíritos. Então não foi o fato de serem espíritos, ou foi um livro sobre espiritualidade, não é isso. O que mais existia nesse período de Kardec eram pessoas que trabalhavam na corrente da espiritualidade. Antes de Kardec já existiam livros psicografados. Antes de Kardec já existiam médiuns que davam comunicações. Antes de Kardec já existiam fenômenos como as mesas girantes, que começam a acontecer em todos os lugares, os chamados fenômenos das batidas, que vão ter um marco inicial no ano de 1848 em Hydesville, na cidadezinha de Hydesville, lá no estado de Nova York, né, na América do Norte. Então, esse espiritualismo, chamado de espiritualismo anglo-saxão, porque ele vigia nos países de língua inglesa, era um espiritualismo que não acreditava em Deus, necessariamente, não acreditava na reencarnação, inclusive, pasmem, Kardec era um não reencarnacionista. Kardec não acreditava em reencarnação. Ele mesmo diz isso. Então, esse espiritualismo era um espiritualismo que queria provar uma única coisa: que existem espíritos. Mas para isso não precisava de uma ciência. Para isso não precisava de nada, só precisava observar a história da humanidade. Mas o que acontece de mais interessante é que este livro chega em um século chamado século XIX. E o século XIX não foi um século qualquer. Foi um século de mudanças muito profundas, aonde uma palavra, talvez essa palavra resuma bem esse século, e o nome dessa palavra é liberdade. É o século da liberdade. E a liberdade começa a explodir no mundo inteiro.
a gente começa a perceber movimentos de liberdade. Kardec vai dizer, quando ele escreve a Gênese e publica em 1868, ele vai dizer que mais ou menos 100 anos atrás, já começavam a existir movimentos sociais importantes, que para ele era sinal dos tempos, que havia uma mudança no ar. E de fato havia uma mudança. Essa mudança do ar sobre o signo da liberdade, ela se expressava de diversas formas. Em um determinado momento, no ano de 1789, aquele povo oprimido que vivia ali sob o tacão de um império de reis que expropriavam a riqueza do povo em nome do seu conforto, ali mesmo na França, estavam agora sendo banidos do poder por pessoas munidas de vassouras, pedras, paus, foice. As pessoas, o povo, que a gente vai chamar o povo, foi para cima da Bastilha, o maior depósito de armas e de pólvora da Europa, e tomando a Bastilha, eles se armaram e facilmente conseguiram depor o sistema de governo, colocando ali 3 ideais que seriam aqueles que iriam resgatar o povo da sua miséria: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Observem que liberdade está ali, nesse ideal da Revolução Francesa, que infelizmente, quando acontece esse momento de liberdade, o partido dos jacobinos, que estava ali agora ansiando, trazendo ideais do povo, tornou-se um bando de assassinos em nome do povo. 16 mil franceses foram mortos barbaramente neste ano, em um ano, intervalo de 12 meses, simplesmente porque supostamente eram inimigos do sistema novo, do povo. Robespierre babava sangue. O rio Sena lotado de cadáveres. A cidade, ninguém podia andar porque o cheiro de sangue, de corpos em decomposição era absurdo. E o povo passando fome. Aquele ideal de liberdade havia ficado apenas uma promessa, embora houvessem pessoas naquele grupo que quisessem de fato educar as pessoas e transformar aquele povo num povo que fosse capaz de tomar suas próprias decisões, portanto, de serem livres, verdadeiramente livres, a partir do empoderamento pela educação. Mas essa palavra liberdade não vai ficar somente na França. Em meados do século XIX, nos Estados Unidos, o país, os Estados do Norte, em guerra com os Estados do Sul, em nome da libertação do seu próprio povo, em nome da libertação dos escravos, vai a guerra de secessão, uma guerra absurda, com a morte de milhares de pessoas de maneira absolutamente bárbara. Essas pessoas que estavam ali sendo mortas nos Estados Unidos, estavam sendo mortas por um ideal, chamado liberdade. Uma cláusula pétrea da Constituição americana, que eles não abriram mão. Pessoas nascidas nos Estados Unidos são livres. Portanto, como é que um escravo que nasce na América vai ser escravo? Não tem como. Os estados do Sul, que eram estados que dependiam da escravidão, não queriam aceitar a abolição da escravidão e foram para cima do Norte e, consequentemente, o Norte mais rico e poderoso derrubou, detonou o Sul. Aqui no Brasil também nós vamos ver movimentos de liberdade pela independência, movimentos de liberdade pela proclamação da República, as batalhas todas e também a abolição de quê? Da escravidão. No mundo, de um modo geral, nós vamos encontrar pessoas e países trabalhando todos em nome da égide da liberdade. Mas por que a liberdade vai acontecer agora? Não somente a liberdade do povo, do ponto de vista de uma sociedade, mas no século XIX a ciência também atingiu um ápice tal que dava ao homem a maior das suas liberdades. O homem tornou-se livre de Deus. Mas Paulo, por que ser livre de Deus? Como assim ser livre de Deus?
Porque Deus, para eles, esses homens, não era uma liberdade, não era um poder, era uma subjugação. Para sermos tementes a Deus, tínhamos que nos submeter a um Deus que castiga, que bota seus filhos no inferno, que dá a um e não dá para o outro, e que abençoa aqueles que de certa forma são os prosélitos de uma determinada igreja, em detrimento dos outros que não têm fé nenhuma. Mas este Deus, que representa agora o ápice da liberdade do homem, na capacidade de pensar, esse Deus, essa história é antiga e vale a pena a gente voltar lá atrás. O primeiro movimento do homem de liberdade em relação a Deus acontece quando um casal primordial, vocês lembram dele, resolveu dar um grito de liberdade e assumir sua própria decisão, dizer: eu sou capaz de tomar a rédea da minha vida, as rédeas da minha vida. Eu sou capaz de tomar as minhas próprias decisões. E a partir daí eles provaram da árvore do saber e da razão, adquiriram consciência e saíram do paraíso, pagando o preço de não mais terem um lugar onde tinha comida fácil, a proteção, não é? A bênção de um grande Criador. Eles agora estavam pelo seu próprio risco, sua própria sorte. É o preço que a gente paga pela liberdade. Para você ser livre, você não pode depender de nada nem de ninguém. Este homem que sai agora deste paraíso para conquistar sua própria vontade não foi muito bem sucedido. E precisou que houvesse, depois de muito tempo, mais uma vez a intervenção divina tentando trazer o homem para a sua proposta de liberdade. Porque Deus, na sua essência, jamais desejou que o homem fosse escravo dele mesmo. Não tem como. Não existe nenhuma possibilidade de Deus desejar que a sua criatura seja escravo dele. Porque senão estaríamos trazendo atributos para Deus que são absolutamente incompatíveis com a figura, ou pelo menos com o desenho de Deus que nós temos, de bondade, de liberdade, de perfeição do seu corpo. Mas este homem agora recebe das mãos de Deus uma orientação. Moisés, vá no Egito e tire o seu povo de lá. O nome disso é o quê? Liberdade. Vá no Egito tirar o seu povo da casa da servidão e traga o seu povo para um novo mundo, aonde eles poderão ser livres. Moisés, um octogenário, um homem com 80 anos de idade, morando num lugar que não vendia gero vital, não vendia nenhum tipo de vitamina, pega um deserto e vai ao Egito convencer aquele faraó a libertar o seu povo. Consegue tirar o seu povo da casa da servidão, mas não sem antes submetê-los à prova do deserto. O deserto, vocês vão encontrar em toda a literatura religiosa, é o momento do homem encontrar-se consigo mesmo. Todos os grandes iniciados foram para o deserto. Jesus foi, Buda foi, todos foram. E estes homens que saíram do Egito também foram para o deserto. Olhem que coincidência interessante. Nessa travessia do deserto que esses homens foram, quem os perseguiu? Os soldados do faraó. Porque arrependido de ter libertado aquele povo, mandou seus soldados irem lá, trazê-los de volta para onde? Para a escravidão. Moisés, como um grande líder, um grande guia, brincadeira aqui, viu? Um grande guia da humanidade, fez o quê? Convenceu o seu povo a persistir na jornada, e eles agora, mais do que o deserto, fizeram um mergulho dentro do mar interior para encontrar a liberdade da escravidão. Dizem os estudiosos que a travessia entre o Egito e a chamada Terra Prometida levou 40 anos para se realizar. Mas sabe o que é que acontece, gente? Nem arrastando o pé, comendo caruru, o sujeito leva 40 anos para fazer essa viagem. É uma viagem que andando normalmente se faz em 2 ou 3 meses. Mas eles levaram 40 anos, por quê? Porque aquele povo que nasceu na escravidão não poderia ter um coração livre, e para isso quem entra na Terra Prometida são os filhos daqueles homens.
Uma geração passou, uma nova geração livre nasce para entrar na terra prometida. Mas um código de leis também, porque Deus não seria simples e dizer ao homem: toma aí de novo um jardim do Éden. Não! Tome uma terra prometida e tome um código de conduta ético-moral, porque se você não fizer comportamentos adequados, você nunca será livre. Você será sempre dependente das suas necessidades fisiológicas, das suas necessidades psicológicas. Você será sempre um escravo de si mesmo. E deu a eles um código de conduta ético-moral. O que é que eles fizeram com isso? Transformaram em um monte de leis, transformaram em um monte de obrigações, transformaram em algumas seitas e religiões, criaram templos para sacrificar animais e tornaram-se mais uma vez escravos. De quem? Escravos das suas próprias crenças. Ninguém podia fazer nada se não fosse através da oferta de animais para serem mortos. Para vocês terem ideia do que nós estamos falando, no dia da inauguração do templo, 250 mil bois foram mortos. Vocês já imaginaram o cheiro que não devia ser esse lugar? Porque não tinha higiene nenhuma. É por isso que tem junto ao templo um lugar chamado Guiná, que é um lugar do fogo eterno, porque na verdade é um lixão onde eles tocavam fogo e viviam tocando fogo, porque tinha que tocar fogo para queimar as carcaças dos animais sacrificados no templo e sacrificar tudo, inclusive a própria vida, uma submissão de nada. Qual é o sentido da vida? Não tem. Servir a Deus. Servia lá no céu. Para que vir para a terra? Para quê? Devia perguntar a Deus a esse homem. Mas passaram-se mais 1.300 anos. 1.300 anos depois, um carpinteiro pobre de uma cidade pequena levanta o braço e diz: vocês vão conhecer uma verdade, e esta verdade vos libertará. Mais uma vez a palavra liberdade volta para a humanidade como uma grande esperança. A esperança de um homem poder ser livre. É a sensação de você poder ir para onde você quiser, de você não ter que ficar absolutamente preso a nada. E este homem ensinou muitas coisas. Ele ensinou que através do amor o homem é livre e consegue desapegar-se até dos seus próprios sentimentos. Ele provavelmente está fazendo coro com aqueles gregos que 500 anos antes diziam que existia o mundo das ideias e o mundo das coisas. O mundo das ideias era o mundo do perfeito e o mundo das coisas era o mundo da imperfeição, da impermanência. As coisas do mundo das coisas acabavam. E Buda, mais ou menos nessa época, vai dizer: a humanidade é de sofrimento. Por quê? Porque ele se apega ao que acaba. A humanidade sofre porque se apega ao que é impermanente. E para ser feliz, o homem precisa se desapegar do que é impermanente. E Jesus, fazendo coro a esse conjunto harmônico de informações que a humanidade já possuía, dizia aos seus condenadores: meu reino não é mais desse mundo. Eu já fui deste mundo, mas não sou mais desse mundo. E você pode levar tudo o que você quiser. Sócrates, quando estava perto de morrer, ele entregou seu corpo, e aí o seu discípulo dizia: mestre, fuja, a porta está aberta, vá embora. E ele dizia: não, eu não posso abrir mão das minhas ideias, porque as minhas ideias foram aquilo que me definiram, eu não posso abrir mão disso. Eles obrigam que eu abra mão das minhas ideias. Mas mestre, fique vivo. Não. Você vai morrer, mestre? Não, eu não vou morrer. Sócrates não vai morrer. O corpo de Sócrates vai morrer. Eles diziam isso. E Jesus, mais uma vez, reforçava a humanidade que uma coisa é corpo, outra coisa é espírito. E ele dizia a Nicodemos: nenhum homem poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer da água e do espírito, ele não poderá ver o reino de Deus. Dizia mais um monte de coisas.
O reino dos céus não virá por demonstrações exteriores. Esses que ficam aí rezando nas ruas largas e nas esquinas, querendo aparecer, são sepulcros caiados. São totalmente podres por dentro, mas todo arrumadinho pelo lado de fora. São hipócritas que falam pela boca, mas o seu coração só tem maldade. Porque o que importa não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da sua boca, porque advém do seu coração. O que importa ao homem é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Eis aí todas as leis, eis aí todos os profetas, porque eu não vim para destruir nem as leis, nem os profetas. Que sabedoria desse homem! Que transformação esse homem propunha para a humanidade, não é verdade? Mas o que nós fizemos com Jesus? Mais uma vez a gente transformou Jesus em um santo das galáxias, em um homem que vive pendurado numa cruz, chorando sangue para que nós tenhamos a imagem de alguém que veio, na sua perfeição absoluta, o Filho único de Deus, para morrer por nós, os perfeitos, os que não carregamos mais mácula, os que não carregamos mais defeito algum. E até hoje nós não tivemos coragem sequer de tirar Jesus da cruz. Jesus para nós continua sendo uma imagem de um crucificado. E nós nos lembramos daquele dia em que ele foi vilipendiado, humilhado, destruído, morto, assassinado naquela sexta-feira. E muitas vezes nós nos esquecemos dos seus 3 anos de vida e de pregação, quando ele afirmava junto aos seus discípulos: até quando eu vos suportarei, ó incrédulos? Porque vós sois deuses. Se tiverdes fé do tamanho de um caroço de mostarda, poderás fazer tudo o que eu faço e muito mais. E aí as igrejas começaram a ser construídas. Os grandes territórios começaram a ser comprados. A igreja se empoderou, se armou e começou a perseguir e matar aqueles que não concordavam com seus ideais. Começou a fazer a venda das indulgências. Começou a vender pedaços de madeira, começou a vender pedaços de pano, começou a vender pedaços de corpos, de pessoas mortas, para poder construir grandes igrejas ornadas de ouro e representar ali a grande casa de Deus. E diziam: sem a igreja não existe salvação. Mais uma vez o homem se tornou escravo, porque agora ele não podia ser dono da sua consciência, porque ele tinha que se confessar, ele tinha que fazer isso, tinha os sacramentos, tinha isso, tinha aquilo todo, um conjunto de coisas que o apartaram de Deus. O homem não poderia ser livre enquanto não tivesse sentido Deus passar pelo seu corpo, pelos seus poros, pelo seu coração, tudo de cima a baixo. Não teria como este homem ser livre. Nos tornamos, mais uma vez, na noite escura da humanidade, que vai durar cerca de 1000 anos, aonde ninguém podia tocar no livro. Todo o conhecimento, todo o saber nascia de dentro das academias religiosas. Não se podia questionar uma lei divina, não se podia questionar a natureza. E um belo dia, passados alguns anos, o homem bota um caco de vidro para cima e, olhando o movimento do céu, deduz que a Terra não é o centro do universo. A Terra é só uma bolinha pequena. E que existem muito mais segredos que precisam ser desvendados e que aquelas informações que haviam sido passadas não são verdadeiras. Por isso que quando se chega no século XIX, a matemática vira a canção de Deus para expressar a natureza, e Laplace, o grande matemático, ao apresentar a mecânica celeste para Napoleão, esse vai perguntar para ele: meu senhor, eu não consegui ver aqui aonde o senhor cita Deus no seu trabalho. Não precisei desta hipótese para explicar as minhas teorias. Era a verdadeira liberdade que o homem estava agora tentando fazer.
Mas um homem sem Deus é como se você pegasse um carro sem motorista. É como se você pegasse um violão sem cordas. É como se você tivesse algo sem alma. E este homem que entra no século XX pela sua própria conta, dispara 2 guerras mundiais e mais uma grande quantidade de outras guerras, transformando o século XX no grande século de desenvolvimento, das grandes descobertas, da grande revolução tecnológica, do computador e de tudo mais, mas um século banhado em sangue. Foi para esta humanidade perdida que no século XIX, na meados do século XIX, atendendo a uma promessa que havia sido feita por Jesus lá atrás, a espiritualidade traz o Consolador prometido. Jesus diz no Evangelho de João: se me amares, e amar para Jesus não é veneração, amar para Jesus é confiança, porque ele diz: se você ama, você faz o que eu te peço, como eu faço o que meu Pai me pede, porque eu amo meu Pai. Para Jesus é claríssimo isso. Quando você confia em alguém, alguém diz assim: atravesse a rua, você vai questionar? Entre neste rio e saia do outro lado, você vai ficar com dúvida? Você confia ou não confia? Você pode andar sobre as águas, você confia ou não confia? Isso para Jesus é amor. E se você confiar, eu te mando um Consolador. E esse Consolador vai responder todas as perguntas que hoje eu não posso te responder, porque você não tem capacidade para entender. Mas que quando ele chegar, ele vai ficar com vocês para sempre. E o que acontece com esse Consolador? Na Revista Espírita, Kardec, quando publica a Revista Espírita, no início do ano de 1858, começa a publicar a revista no dia 1º de janeiro de 58, ele lança à humanidade um tribunal para discutir espiritualidade, na verdade para discutir o espiritismo. O espiritismo é diferente da espiritualidade. Eu quero dizer que a espiritualidade é um componente do espiritismo, mas o espiritismo é mais do que espiritualismo. O espiritismo tem 5 questões fundamentais: a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre mortos e vivos, a pluralidade dos mundos habitados, a existência de Deus e a reencarnação. São 5 fundamentos da doutrina espírita. Com esses 5 fundamentos, você pode dizer que aquilo é espiritismo. E a partir daí, Kardec lança na humanidade a Revista Espírita como um tribunal de discussão, porque ali seriam discutidas todas as coisas que viriam do mundo inteiro. 235 lugares diferentes do mundo estariam agora mandando contribuições para Kardec, mais de 3.000 cartas com relatos de manifestações mediúnicas, que ele vai separar 300 e vai publicar somente 30, só para vocês terem ideia de como ele trabalhava. Mas será nessa Revista Espírita que um belo dia um médium de altíssima confiança vai publicar um texto chamado Eu Vim para as Ovelhas Perdidas de Israel, e desce todo um contexto renovando a proposta de Jesus e assina como Jesus de Nazaré. Imagine o seguinte: Allan Kardec, um homem cético, totalmente professor, um cientista, está escrevendo uma obra, e o médium diz: chegou uma mensagem aqui de Jesus Cristo. Allan Kardec toma o cuidado de, na Revista Espírita, dizer: este tipo de mensagem, mesmo enviada por um médium de altíssima confiabilidade, tem que ser tomada todas essas precauções para evitar mistificações. Temos toda a cautela do mundo em fazer esse tipo de publicação. Kardec só publicava as coisas quando ele tinha certeza. E o que vai acontecer para que nós possamos fazer a transmigração do Espírito de verdade para Jesus Cristo é que quando ele vai transcrever essa mesma mensagem em o Evangelho segundo o Espiritismo, assina a mensagem que na Revista Espírita estava assinada por Jesus, assina aqui o Espírito de verdade. O Espírito de verdade, assumindo a posição de Jesus, estaria trazendo para a humanidade uma terceira revelação, dando-nos a possibilidade agora de não somente compreender que Deus existe, que é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas,
mas que o homem é o verdadeiro construtor do seu destino, e isso é uma verdade que liberta. Você não precisa se submeter a lugar nenhum, a coisa nenhuma. Kardec dizia: se todos nós buscarmos a Deus, se todos nós quisermos o bem, se todos nós quisermos entender que somos uma grande confraternização universal, e que os espíritos estamos todos juntos nesse mesmo barco evolutivo em direção ao Criador, pouco importa a sua religião. Seja o que você quiser e o que te fizer bem ser, contanto que nós estejamos combinando no fato de que, no fundo, vamos caminhar para o mesmo lugar. Esse é o pensamento de Kardec. Em momento nenhum ele quis fundar uma igreja. Em momento nenhum ele quis fazer com que o homem transformasse a doutrina espírita em um outro campo de dogma. Ao contrário, ao nos dizer que nós somos espíritos imortais e que nós temos a possibilidade da reencarnação para renascer tantas quantas forem as vezes necessárias, para o nosso processo de aprimoramento espiritual, assim será. Que a grande bondade de Deus não está em nos conceder graças materiais, que isso é uma outra questão que a gente aprendeu a fazer. Quem assiste e vê a igreja do Bonfim, que chega lá, tem um monte de pernas e braços pendurados no telhado. Aquilo são graças conseguidas, supostamente, pessoas que foram à igreja e pediram ao Senhor do Bonfim para lhes conceder uma graça, e certamente foram atendidos no seu pedido. E nós vamos fazer a seguinte pergunta: foi o Senhor do Bonfim quem curou aquelas pessoas? Vai, que a tua fé te curou. Qual foi a verdadeira causa? A fé da pessoa em curar-se a si mesmo, como Jesus ensinava, ou um terceiro que precisou interceder, porque ficou com pena dele e veio consertar a perna dele? Essa é a grande questão que a humanidade precisa enfrentar. Nós precisamos sair da nossa infância espiritual para assumirmos uma maturidade espiritual que nos dê autonomia, para que a gente possa conduzir a nossa vida, conduzir os nossos passos, sem claudicar, sem ter dúvidas. Então, quando a minha perna chega torta, eu olho para dentro de mim. Eu vou buscar a minha situação no meu passado, em vidas passadas, em situações onde eu mesmo criei os problemas que carrego no meu campo mental, e não ficar colocando culpa nos outros, ficar colocando culpa em Deus, ficar colocando culpa no azar. Não! Assumir o protagonismo da vida e assumir o máximo possível da nossa liberdade. Serei o que eu quiser ser. E serei tão bem, ou tão melhor, ou mais bem sucedido, conforme seja o bem que eu haja praticado, conforme sejam as boas energias que eu carregue dentro da minha cabeça. Então é minha decisão carregar o mal, o bem, fazer as pazes com o mal. Essa é a minha decisão, e para isso eu preciso tomar a minha, ou fazer as minhas escolhas. A doutrina dos Espíritos, em nos empoderando da nossa capacidade de nos reconstruir a partir do nosso entendimento do ser, e respondendo as três perguntas: quem eu sou? Você é Deus na Terra. Você é uma expressão do divino, diferenciada na forma de homem, que a partir do processo evolutivo tornou-se capaz de ser consciente da sua própria consciência. E a partir daí, tudo que você fizer, você vai se arrepender ou se vangloriar do que você acabou de fazer. O preço a pagar por não sermos abelhas, por não sermos animais irracionais, é sabermos o que fazemos e sentirmos na nossa cabeça a culpa pelo que fizemos. Sobretudo, quando admiramos a grande paisagem espiritual e chegamos à conclusão de que o que eu vim fazer aqui, isso, o que eu fiz? Nada. Mas era só isso que eu tinha que fazer? Só. Tu foi ali só para abraçar uma pessoa. Você foi ali para pedir um perdão. Você foi ali para dar uma mão para um filho. Você foi ali para carregar as mazelas do seu próprio corpo, que foram feridos, o seu corpo que foi ferido,
pela sua vida passada, pelo tudo que você fez. Você está carregando uma cruz que você mesmo construiu com os pregos e a madeira que você mesmo serrou. Então, pare de reclamar e pare a olhar para você e se libertar desta culpa, imaginando que você é um espírito imortal e que você agora, ao invés de continuar caminhando em direção às sombras, você vai caminhar em direção à luz. Gente, isso é de graça, 0800. E não precisa pagar ninguém. Não precisa ter carteirinha, não precisa ter crachá, não precisa dar 2 pulinhos para a direita, 2 pulinhos para a esquerda, usar roupa dessa cor, não precisa carregar livro na cabeça, nem embaixo do braço, não precisa fazer nada, basta fazer seu dever de casa, que é cuidar de si mesmo. Qual é a forma mais perfeita, ou mais efetiva do homem encontrar a sua perfeição? Um sábio da antiguidade já havia dito: homem, conheça-se a si mesmo. Homem, se conheça. Preste atenção no que você é. Preste atenção nos seus sentimentos, na qualidade do seu pensar, do seu agir. E a partir daí, veja se isso é correspondente com aquilo que seria a aspiração do espírito imortal. Ou se aquilo é simplesmente motivo do seu orgulho, da sua vaidade. Pense. E a palavra liberdade volta de novo para nos dar empoderamento. Para que nós possamos agora olhar para o Evangelho de Jesus, não mais com o mesmo olhar que antes. O olhar do caroço de milho, ajoelhado, pedindo favores, como se ele estivesse lá no céu esperando as minhas necessidades para poderem fazer alguma coisa. Quando um corpo cai na terra, e que nós estamos aqui chorando a pessoa que se foi, a natureza festeja, porque ali rompeu-se mais um ciclo, e o progresso tomou seu lugar. Quando nós olhamos a vida sob a perspectiva do espírito imortal, nós somos obrigados a entender que a morte, tal qual nós entendemos, não existe. E de novo, a doutrina espírita veio nos libertar da morte. O maior inimigo do homem. Porque o homem, diferente de um cão, de um gato, o homem sabe que vai morrer. O gato não sabe. Para ele é imortal. Né? Disseram para ele que ele tem 7 vidas. O homem tem uma vida. Este homem, esta personalidade, e sabe que ela vai morrer. Então, como é que a gente não fica doido pensando nisso? Como é que a gente não fica... Porque hoje nós temos uma possibilidade, além daquela que nós usualmente fazemos. O que é que nós fazemos? Negamos. Todo mundo morre, só quem não morre é o povo da minha casa. Deus que me livre. Todo mundo morre que nem mosquito. E a gente ignora a morte. Mas a morte existe. E se eu quiser considerar a morte e não negar algo que existe, eu preciso entender que a morte é simplesmente uma passagem. Que o espírito que habita o meu corpo continuará vivo e consciente de tudo que fez, ainda mesmo que esse corpo não esteja mais presente. Quando passou o filme Nosso Lar, o povo dizia assim: eu quero ir para Nosso Lar. Via aquelas casinhas brancas, com aquelas coisinhas azul, tudo maravilhoso, e disse: eu quero ir para Nosso Lar. Como se fosse assim uma passagem em férias. Primeiro que Nosso Lar é umbral, para quem não sabe. É beira de umbral. É como se você fosse morar em Angola e vivesse naquelas regiões onde de um lado da rua é a miséria absoluta e do outro lado da rua é a ostentação dos engenheiros do Odebrecht, que agora nem tem mais. Esse caminho para chegar numa colônia
no mundo de erraticidade, no mundo temporário, no mundo transitório, de forma decente, chama-se consciência. O que o homem é hoje aqui, será depois. Ninguém vira santo porque morreu. Se eu fico aqui com as minhas dores, com as minhas angústias, com minha raiva, com o meu ressentimento, se eu sou uma pessoa que sou invejosa e tal, e não resolvo isso aqui agora, eu vou ficar melhor depois que morrer. Por quê? Se o espírito, que é o motor, o móvel de todas as minhas emoções, continua exatamente o mesmo. Então, como é que isso não é libertação? Porque nós podemos ir para onde nós quisermos ir. Se você quiser morar em Júpiter, se você quiser ir viver em colônias maravilhosas, basta viver condignamente, com o estado vibracional das grandes constelações espirituais, e é lá que você vai estar. Ninguém vai te pedir carteirinha, ninguém vai te ficar cobrando bônus hora na entrada de céu nem de lugar nenhum, porque você irá para onde sua mente lhe colocar. E de novo, é 0,800. A única coisa que você vai ter que fazer é desapegar-se. A única coisa que você vai ter que fazer é assumir que essa expressão física e essa expressão social dessa personalidade é temporária. E que ela está aqui para uma representação social de um espírito que veio para fazer coisas que precisava fazer aqui e que não adiantava fazer em outro lugar. Porque para poder receber aqui um espírito que veio na minha condição de filho, eu também tinha que estar encarnado. Para eu poder receber aqui uma pessoa que viria com os estados todos das anfractuosidades comigo, espiritualmente, ela teria que vir como minha esposa, como minha sogra, ou como meu cunhado, fisicamente, para que as coisas e as paixões humanas entrassem em conflito e o espírito fosse capaz de superar as paixões humanas. Porque se o espírito não for capaz de domar seu próprio corpo, suas próprias paixões, certamente que esse ainda não seria um espírito preparado para estar em grandes lugares. Kardec diz: se reconhece um bom espírita pelas melhorias que ele consegue fazer e pela boa vontade em melhorar-se, pelo esforço em fazer as suas melhores, pequeníssimas. O esforço, gente, é desejo. E olhe como a espiritualidade é sábia. Lá na tríade da caridade, que sem caridade não existe salvação, a gente já sabe disso, tem um vértice desse, que chama benevolência. Alguém sabe aqui o que é benevolência? O que é benevolência? Veio da palavra bondade? Hã? Veio da palavra bondade? Bondade. Isso vem. Mais alguma coisa? Ser indulgente? A indulgência está em outro lugar. Porque a indulgência é uma ação, né? Tem todo um conjunto dela. A benevolência é o desejo do bem. Muitas pessoas acham que é a ação do bem. Sabe o que é que os espíritos dizem? Não adianta fazer a ação do bem se você não desejar fazer. O mais importante é o desejo de fazer. Porque o desejo de fazer, ele leva a uma ação. Mas uma ação pode ser sem desejo. Se eu quiser mostrar para vocês que eu sou bom, eu faço um monte de coisa, vocês vão achar que eu sou bom. Mas eu não queria fazer. Entendeu como os espíritos são? Eles nos cercam de todos os lados de possibilidades da gente ficar inventando métodos para fugir das nossas obrigações. Trazendo uma realidade absolutamente tangível para os nossos conhecimentos e dizendo: se você quiser entender, foi um professor de crianças que escreveu esse livro. Não foi o gênio da matemática nem da filosofia. Não foi ninguém que veio aqui trazer uma fórmula incompreensível, não. Os primeiros espíritas na França eram operários das fábricas. Sabe por quê? Porque a pessoa tinha uma vida tão miserável, tão difícil,
trabalhava 16, 17 horas todo dia, não tinha perspectiva nenhuma. Alguém disse: você tem uma perspectiva. E eles se transformaram não somente em ávidos leitores, como também excelentes espíritas, porque eles entenderam a mensagem. Não é uma proposta de salvação nova, é um caminho para que eu possa me salvar. Bem diferente. Por isso o Espiritismo é um raio de luz na cabeça, na consciência da humanidade. Não veio destruir lei nem profeta. Pega o Evangelho, primeiro capítulo, está logo aqui na cara. Não vim destruir a lei nem os profetas. Portanto, quem tem sua religião, fique. Quem tem sua forma de se comunicar com Deus, continue. Mas compreenda alguma coisa, de que você não veio aqui para ser simplesmente uma pessoa que vai ficar olhando para cima e dizendo adjetivos e tentando subornar os ouvidos do divino, para que ele possa lhe conceder as graças da terra, porque essas são motivo da tristeza e não da felicidade plena. Se nós quisermos conquistar os reinos de Deus, se nós quisermos ir às glórias do Pai, se nós quisermos ser tais pais filhos pródigos, voltando para a casa do Pai, depois de todas as nossas decepções, nós precisamos nos render. Nos render como se rendeu Francis Collins, o pai do projeto Genoma. Ele era um homem ateu, um médico, e atendendo uma senhorinha, ela numa fé enorme para lidar com câncer, que consumia todo o seu corpo, ela disse: como é que o senhor não acredita em Deus? Ele, com pena dela, achando que ela ia morrer, e ela disse assim: eu estou indo para o Pai, estou muito feliz. E ele: eu não entendo isso. A senhora não acredita em nada. E ele ficou com vergonha. E começou a ler todos os livros de espiritualidade e de religião que ele pegava pela frente. Ele era um intelectual. Esse homem foi o coordenador de um dos projetos mais completos da humanidade. E ele começou a ver e começou a gostar ali dos batistas. Ele começou a ficar por ali, naquelas igrejas e tal. E um belo dia, ele veio com a sua esposa numa estrada, viu uma paisagem de uma grama linda, um gelo que descia sobre a grama. Ele parou o carro, se ajoelhou e ele disse: neste dia eu me rendi a Deus. Se render a Deus é se entregar, é confiar, saber que Ele está acima de todas as coisas, que Ele está na árvore, que Ele está no rio, que Ele está no mar, que Ele está no céu, que Ele está no outro. E se Ele está no outro e eu sou capaz de amá-lo porque sei que Ele também está em mim, eu sou capaz de amar o outro também, acima de todas as coisas, apesar das roupas, apesar das capas, apesar da personalidade, apesar do estágio atual, emocional dessa pessoa. Eu sou capaz de devotar a esse meu irmão o verdadeiro amor incondicional, como Jesus nos propôs. Por isso Kardec, em A Gênese, vem comprovar que a doutrina espírita é a terceira revelação para a humanidade se libertar dos seus atavismos e abrir o espaço da sua consciência, ampliar a sua consciência, para que o ser periférico se encontre com o ser verdadeiro, para que o homem eu, o homem ego, seja entregue totalmente ao homem divino. E como deuses na terra, trabalhando em nome da paz, do amor, da fraternidade e da esperança, sendo os divulgadores e os semeadores, jogando as sementes por todos os lugares, sobretudo em nós mesmos, figueiras redimidas, nós possamos, através dos ensinamentos da doutrina espírita, fazer o nosso trabalho, que é simplesmente sermos hoje, mais do que ontem, menos do que amanhã, o compromisso de trabalho e de regeneração de todos os dias, para que possamos ser nós os espíritos que vamos reabitar a terra, depois de irmos ao mundo dos espíritos, e lá chegarmos à conclusão de que viver numa terra linda e maravilhosa como essa, como um espírito regenerado,
será muito melhor do que gastar a nossa existência nos nossos conflitos e dos nossos embates. Será muito melhor trabalharmos aqui pela égide do amor do que pela égide da guerra. Vamos pensar e sonhar que a doutrina espírita tem conhecimento suficiente e facilidade de acesso para que todos possamos estar agora neste grande banquete, aonde foram convidados todas as pessoas que estavam pelas ruas, perdidos, sem absolutamente nenhuma orientação. E aqueles que aqui estiverem, sabedores do que são, do que vieram fazer, de onde vieram e para onde vão, possam verdadeiramente transformar esta terra em um ninho de amor, em um ninho de paz, em um ninho de esperança. Se assim fizermos, teremos dado a Jesus, teremos dado aos seus precursores, aqueles que vieram antes, prepararam o seu terreno, e ao Pai Celestial, a maior demonstração de confiança e amor que nós já poderíamos ter dado, e de reconhecimento, dizendo a todos esses: obrigado pela chegada desses nossos mensageiros, obrigado pela chegada do Espiritismo na Terra. Que sejamos nós os espíritas que vamos regenerar este planeta, para voltar aqui como seres encarnados, uma grande fraternidade, e ao invés de simplesmente estarmos aparando sangue, nós possamos, lágrimas de alegria, enchendo os nossos rios de vida e de felicidade. Fiquem com Deus, que assim seja.